O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem os nossos pecados. Amém. Inicialmente, quero saudar os meus confrades, meus irmãos no sacerdócio, Padre John Paul e também Padre Anthony, que com a graça de Deus, muito em breve, já estarão dominando a língua portuguesa e presidindo a Sagrada Eucaristia aqui na Basílica e também na comunidade assistida por esta paróquia. Eles já estão estudando, então com um pouco mais de tempo eles já estarão com o português na ponta da língua. Quero dar as boas-vindas mais uma vez a todos os romeiros de longe, de perto, que se encontram aqui na Basílica, e também a você, que nos dá o carinho, pela sua amizade, a sua atenção, a sua companhia, todos os dias, através da TV Nazaré e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada pelo portal basilicadenazaré.com.br ou através do aplicativo. Desde já, contem sempre com as nossas orações. E a você que se encontra enfermo, seja uma doença física ou espiritual, tenha fé. Cristo Jesus vai lhe curar. Cristo Jesus vai tirar você desta. E muito em breve você estará aqui na Basílica de Nazaré, agradecendo a Nossa Senhora, a nossa Mãe, por esta graça alcançada. Conte com as nossas orações. Irmãos e irmãs, quando rezamos, nos aproximamos de Deus. Mas quando somos postos às provações da vida, Deus é quem se aproxima de cada um de nós. Na primeira leitura de hoje, que marca aí os inícios da igreja primitiva, ou seja, que marca os inícios da caminhada do novo povo de Deus, tendo por guia o próprio Cristo Jesus, o Cristo Jesus ressuscitado, que está agindo através da força do Espírito Santo. Pedro e João foram postos em liberdade. E agora eles estão reunidos com os outros irmãos na casa de um daqueles seguidores de Cristo. Ou seja, o texto de hoje
também marca o início e a importância da igreja doméstica. Ou seja, a comunidade dos primeiros cristãos já estão vivendo aquilo que nos fala o livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E veja que na leitura, os apóstolos, eles não estão rezando para que Deus afaste deles as perseguições, as tribulações. Pelo contrário, eles estão rezando e pedindo a Deus para que Deus lhes dê força, lhes dê coragem para continuarem anunciando a palavra de Deus. Ou seja, pedem ânimo para que eles não se esmoreçam, pelo contrário, continuem sempre corajosos. Por isso que o salmo, o refrão vai dizer: felizes hão de ser todos aqueles que depositam sua esperança no Senhor. Será que nós estamos agindo como os primeiros discípulos de Jesus, os primeiros apóstolos de Jesus, que buscam em Deus a força para continuar a caminhada, por mais difícil que ela seja? Os apóstolos viram nas tribulações, nas perseguições, grandes motivações para ganhar a salvação, para serem fortes na jornada, serem persistentes, não desanimando. E eles vão conseguir o seu intento. Tanto é que o cristianismo já atravessa mais de 2000 anos e continua aí, crescendo cada vez mais. Os apóstolos agora, junto de Deus, continuam rezando para que a igreja, povo de Deus, que somos nós, continue sempre firmes e fortes, anunciando a sua palavra. No evangelho de hoje, nós encontramos uma liturgia que é chamada de liturgia batismal, porque está aparecendo aí a água e o Espírito. Aqui nós lembramos do Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 34, quando Jesus tem o seu lado aberto por uma lança, e dali vai sair a água e o sangue. A água que representa o batismo e o sangue a Eucaristia. A água que vem carregada do Espírito Santo, e é esta água que vai lavar a cada um de nós dos nossos pecados, através do nosso batismo. Encontramos no texto de hoje uma personagem chamado Nicodemos. E veja que João diz que Nicodemos vai procurar Jesus à noite, porque Nicodemos ainda tinha uma fé um pouco meia dúbia. Ele não era seguro de ser um seguidor de Cristo Jesus. Ele era um seguidor às escondidas, por isso que ia à noite. Nicodemos era um homem muito importante no Sinédrio, um homem muito respeitado pelo povo judeu, pelas autoridades judaicas. Então ele tinha medo de mostrar a sua fé, a sua devoção, a sua admiração a Cristo Jesus. Por isso que o procura à noite. E aqui São João faz uma pergunta para nós: será que eu também, diante da minha posição na sociedade, tenho medo de procurar Jesus? Será que eu tenho medo de declarar que eu sou um seguidor de Cristo Jesus? Será que eu tenho medo de dizer: Senhor, o Senhor é o meu guia, em Ti deposito a minha esperança, em Ti deposito a minha confiança? Quando nós lemos o Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, o texto nos ensina: ou você é quente, ou você é frio. Se você for morno, eu vou vomitar você. Ou seja, o verdadeiro seguidor de Cristo Jesus é aquela pessoa autêntica, aquela pessoa fiel,
É aquela pessoa que está sempre firme, não importa a situação da sua vida, não importa aquilo que ela está passando, mas ela continua ali. E é uma pessoa que não se esconde através de aparências, pelo contrário, ela é sempre autêntica. E Nicodemos quer descobrir como fazer para seguir esse Jesus. E Jesus vai dizer: você precisa nascer do alto. Esse nascer do alto significa nascer do Espírito Santo, ser uma pessoa renovada, ou seja, ter a sua vida totalmente devotada para Cristo Jesus. Nós, no dia do nosso batismo, nós nascemos do alto, nós nascemos do Espírito Santo. Como nos ensina o apóstolo Paulo, no dia do nosso batismo, nós nos despimos do homem velho e fomos mergulhados na piscina, ou seja, na sepultura, e saímos do outro lado como homens e mulheres novos. E recebemos a veste da salvação, a graça de Deus. E uma vez que fomos batizados, nós nos tornamos continuadores do anúncio e da propagação da palavra de Deus, como fizeram os apóstolos. Porque no dia do meu batismo, eu me tornei profeta, sacerdote e rei. Profeta, porque é minha obrigação de anunciar a justiça. Como nos ensina o evangelista Mateus, Cristo Jesus é o mestre da justiça. Então, como batizado, eu tenho a obrigação de anunciar este Cristo que é justiça e denunciar tudo aquilo que vai contra esta justiça, principalmente as desigualdades sociais, aquilo que prejudica as pessoas. Eu, como filho de Deus, tenho a obrigação de denunciar e mostrar o lado certo. Não adianta somente mostrar o que é errado, ficar só na crítica, mas eu preciso mostrar o que está errado, mas indicar também o caminho certo. Isto é uma crítica construtiva. Me tornei sacerdote porque eu estou participando do sacrifício dos sofrimentos de Cristo Jesus. Me tornei rei porque eu fui libertado do pecado. Como nos ensina o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou. Este foi o tema da campanha da fraternidade do ano passado. Portanto, quando eu fui batizado, eu fui libertado de todos os pecados que me oprimia, me tornando um filho de Deus, santo e imaculado. E para que esta graça de Deus continue sempre presente na minha vida, eu preciso estar sempre atento ao sacramento da confissão, ter a humildade de chegar diante do sacerdote, que é a própria pessoa do Cristo, e pedir perdão, para que eu possa receber de volta esta veste limpa, esta graça de Deus na minha vida, que eu possa irradiar este Cristo para todo aquele e aquela que se aproxima de mim. E para encerrar esta reflexão, como bom mineiro, vou contar uma pequena historinha. Certa vez havia um monge e ele possuía um sítio pequeno, uns 2 alqueires, e ele tinha uma grande plantação de mandioca, e ele passava o dia todo capinando, carpindo aquela roça de mandioca, sozinho. E um dia ele encontrou uma enorme pedra de diamantes. Ele lavou aquela pedra de diamantes e guardou na sala de casa. O vizinho interesseiro disse: eu preciso possuir aquela pedra de diamantes. E ele fazia de tudo para se aproximar do monge, para conseguir essa pedra de diamantes. E um dia ele teve uma ideia. Foi até a casa do monge e ofereceu ajuda para ele. Disse: vou te ajudar a limpar a sua roça de mandioca. E o monge, agradecido, disse: ok. E o vizinho disse: amanhã de manhã, às 5 horas da manhã, estarei aqui para te ajudar.
E os dois trabalharam o dia todo e conseguiram terminar o serviço. No final do dia, o monge, muito contente, disse ao vizinho: o que eu posso fazer para te ajudar? E o vizinho disse assim: você poderia me dar aquela pedra de diamantes? E o monge disse sim, e deu a pedra de diamantes para o vizinho. E o vizinho foi embora todo contente para sua casa. E pensou: vou comprar isso, comprar aquilo, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas quando o vizinho foi dormir, ele não conseguiu pegar no sono. Ele ficou pensando: esse monge deve ter algo muito mais importante e muito mais valioso do que essa pedra de diamantes. Amanhã de manhã vou lá e vou trocar com ele. E assim ele fez. Como ele sabia que o monge acordava cedo, levou a pedra de diamantes e disse para o monge: eu vim te devolver a pedra de diamantes. E o monge disse: mas por quê? Ele disse: não, porque eu quero aquilo que fez com que você me desse essa pedra de diamantes. E o monge, sorrindo, disse: meu irmão, para isso você vai precisar nascer do alto, nascer do Espírito, porque o que me fez te dar essa pedra de diamantes chama desprendimento. Se nós queremos realmente nascer do alto, nascer do Espírito Santo, precisamos ser pessoas desprendidas, precisamos deixar de lado todos esses bens materiais e nos agarrarmos aos bens espirituais. Como nos ensina o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2: aspirai às coisas do alto, às coisas de Deus, não às coisas de baixo, às coisas da terra. Fazendo isso, estaremos não só nascendo do alto, mas sendo apóstolos e apóstolas de Cristo Jesus e dando continuidade à sua igreja neste mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.